falar sobre a nossa série especial Carreira versus Maternidade, nós vamos conversar com a Fernanda Jarenzuk, que é consultora de recursos humanos da Casa de Assessoria. Então, Fernanda, quais são as principais reclamações das profissionais que precisam conciliar a carreira e a maternidade? Hoje a principal queixa das profissionais é conciliar todos os compromissos, né? Fazer com que a agenda profissional também tenha espaço para a agenda pessoal. E quando ela é empresária, como ela está à frente do negócio? Depende muito de como essa empresária está estruturada, ou seja, qual é a equipe que ela tem de apoio e com que estrutura ela pode contar para o seu dia a dia. Claro que ser dono do negócio te flexibiliza a gestão dos horários. Ora tu pode, né, sair num determinado compromisso, mas quando tu não tens um suporte ou uma equipe que possa seguir para ti quando tu estás ausente, acaba centralizando demais na empresária e aí ela não realmente vai ter até dificuldade para poder largar o negócio e ficar com os seus filhos. Fernanda, e o que a mulher deve fazer quando ela tem uma carreira e decide, agora eu vou ser mãe? É importante, quando ela tem essa decisão, que ela possa programar, então, tanto a estrutura com que ela vai contar, ela poder entender um pouco melhor como é a política, né, de maternidade da empresa onde ela está, se existe algum benefício, se existe alguma flexibilidade de horário. Como é que as empresas devem se posicionar nessas situações? A empresa deve se posicionar com muita clareza, com muita transparência, ou seja, desde o momento da prospecção de um candidato até o momento de integração e o decorrer da carreira desse profissional, a empresa deve deixar muito claro como é a sua política. E quais as suas dicas para as mulheres que são e as que querem ser mães, de se portar no ambiente profissional? Para as mulheres que já têm filhos, a minha dica é sempre procurar conversar com o seu gestor, conversar com a empresa sobre qualquer dificuldade ou situação que venha a ter relacionada aos filhos. Quando a gente tem uma profissional que tomou a decisão de ser mãe, também julgo que seja importante conversar com a sua organização para ir alinhando como vai ser esse processo, tanto no momento da gestação, quanto depois do nascimento e no futuro da carreira. Quando criança você provavelmente brincava de mamãe e filhinho. Usava as bonecas, os irmãos, até os cachorros entravam na história. Mas aí você cresceu e descobriu que a vida não é um conto de fadas e que é preciso trabalhar para conquistar as coisas. Mesmo assim, a vontade de ser mãe não saiu de dentro do coração e de repente, 9 meses depois, você ganhou um presentinho. A Ana Paula da Silva é mãe de 3 filhos e é também empresária. E ela vai nos contar como é que ela convive com todas essas atividades. Para conseguir ser mãe e empresária, principalmente, eu tive que ter uma rotina muito rígida, assim, e ser organizada, sabe? E quando eu comecei, eu era mãe solteira, então as coisas eram mais difíceis, né? Hoje eu sou casada, tenho meu parceiro, que é meu parceiro em casa e na empresa, nós somos sócios. Então hoje as coisas são bem mais fáceis. Então, como é que foi essa experiência de ser mãe aos 19 anos? Eu já trabalhava, mas era empregada, o que foi horrível, assim, eu digo que a minha primeira filha, coitadinha, sobreviveu, porque tinha que cumprir horário, né, mesmo que eu não tivesse nada pra fazer, que a minha pauta tivesse terminado, já tinha que ficar lá esperando bater as 18 horas. Os primeiros 4 anos foram bem difíceis, que era quando eu era funcionária. E aí eu conheci o ramo de eventos. E foi quando eu comecei a trabalhar nessa área e meus horários começaram a ficar mais flexíveis, né? Além da Vitória, né, que tem 15 anos, depois tu veio a Valentina, que hoje tem 13, e agora tu tá esperando o Luca. Como é que é conciliar essas atividades, ser empresária? Então, na verdade, eu sempre quis ser empresária, eu sempre pensava assim, um dia quando eu juntar dinheiro, eu vou abrir o meu negócio, né? E aí foi justamente na gestação da Valentina que eu acabei tendo que ter coragem, né, e empreender, assim, abrir minha empresa, porque eu fui demitida grávida, então eu fiquei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Aí foi quando alguns clientes, eu continuava no ramo de eventos, eu trabalhava dentro de uma empresa de eventos, né, e alguns clientes me procuraram, assim, nós soubemos que tu saiu da empresa, como assim? A gente quer continuar trabalhando contigo. E aí foi quando eu abri a minha empresa através do MEI, e aí comecei a atender os meus clientes. Comecei grávida, daí tive a Valentina, consegui ir tocando as minhas coisas de casa. E agora que o Luca tá quase chegando, né? Pois é, nós temos pensado nisso, assim, o que fazer? Eu não quero colocar ele na escola,
Porque da Vitória também, assim, eu tinha muita essa preocupação, eu precisava trabalhar, então eu queria o tempo livre estar com ela. Pra mim, a primeira infância, assim, esses primeiros anos, sempre foram muito importantes, né, a presença, assim, estar junto. Com ele eu tenho que trabalhar, né, então a gente pensou em contratar uma pessoa, no primeiro ano de vida, pelo menos, dele, para não colocá-lo na escola, e eu vir, quando precisar vir, trabalhar junto com a babá. Quais são as tuas dicas para aquelas mulheres que trabalham, têm uma carreira, mas também pensam em ser mães? Acho que a primeira dica, assim, é saber o que tu gosta de fazer. Tu tem que trabalhar com uma coisa que tu goste, porque às vezes a gente pensa assim, vou ter o meu negócio e vou trabalhar menos. Não, a gente trabalha muito mais. Tu tem que saber o que tu quer fazer, tem que ser organizado, sabe? Fazer um planejamento de negócio e ter uma rotina. A rotina te ajuda muito quando tu tem um filho, sabe? O filho tem horário para acordar, para almoçar, para sair. Eu tô sempre correndo, tô sempre atrasada, mas consigo cumprir horário. Então, meninas, essa foi a nossa série especial sobre maternidade. Nos vemos em junho.